Eu vou falar sobre um jogo contra o Atlético Mineiro de 1993. Foi o ano que o Botafogo ganhou a Copa Sul-Americana, que era chamada de Copa Comembol. Alguns rejeitam a Copa Comembol ser sul-americana, só mudou de nome. É o mesmo torneio, assim como o Campeonato Brasileiro não foi sempre Campeonato Brasileiro, Campeonato Nacional, Copa União, Copa Brasil, Copa João Avelange, só depois é que virou Campeonato Brasileiro o nome. Mas era um nome diferente, mas era a mesma competição. Esse jogo Botafogo Atlético foi no dia 15 de setembro de 1993, pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Se o Botafogo passasse pelo Atlético, acabaria disputando o título com o Pearol, mas isso é outra história que a gente vai contar depois. Tá? Antes de enfrentar o Atlético, o Botafogo, numa sexta-feira 13 de agosto, venceu o Bragantino pela primeira vez na vida. Desde 18 de novembro de 1990, o Botafogo tinha tido 5 derrotas para o Bragantino e um empate. O Bragantino sempre se dá bem com os cariocas, foram 17 jogos, 9 vitórias do Bragantino, 7 empates e uma derrota só. Bom, depois foi a São Paulo ganhando do Bragantino de novo, 3-2. Com detalhe, que no primeiro jogo foi a estreia do Simvaldo no Botafogo. Fez 2 gols contra o Bragantino, nos 3-1 aqui. Depois ganhamos de 3-2 lá. Fomos à Venezuela, ganhamos do Caracas de 1-0. Depois voltamos aqui, ganhamos de 3-0 do Caracas. E aí fomos a Minas enfrentar o Atlético. E o Atlético Mineiro ganhou da gente 3-1. Resultado: a gente tinha que voltar para cá, ganhar no mínimo de 2 gols para decidir o jogo depois. E de 3 gols a gente passaria. Aí um comentarista, como diz meu amigo Edu Santos, guarda o nome dele, Sérgio Noronha, lá na cabine, se é que podia se chamar assim, de rádio do Caio Martins, que foi onde aconteceu o jogo, falou que o Botafogo não tinha camisa para reverter o placar. Houve gente que invadiu a cabine, mas foi contido pelos seguranças, que queriam admoestar, digamos assim, o Sérgio Noronha. Mas veio o jogo. O Botafogo formou com William Bacana, Perivaldo, André, Rogério e Clay, Nelson e Suélio, Alessio, depois Marcos Paulo, Simval, Marcelo Carioca, depois Fabiano e Eliel. Num clássico 4-2-4, que já não era usado naquela época, pelo nosso técnico Carlos Alberto Torres, o capita do Tri de 70, a Copa do México. O árbitro Renato Marcília, do Rio Grande do Sul. O Botafogo começou em cima, né? E logo aos 10 minutos, Perivaldo, o fake, né? O que tinha apelido do Perivaldo, por causa do nosso antigo Perivaldo, um lateral direito que fez 35 gols com a camisa do Botafogo. Não esse, o antigo. O Perivaldo, esse Perivaldo novo, que já está velho, claro, perde um gol feito cabeceando para fora. Depois de outras oportunidades desperdiçadas pelo Botafogo, veio o gol. Aos 41 minutos só do primeiro tempo. Simval. O Clay fez jogada pela esquerda, dando um balãozinho de cabeça no adversário. Deu para o Eliel, que entrava pelo lado esquerdo da área, que cruzou rasteiro e forte para o Simval entrar de carrinho e mandar para o gol. 1-0 Botafogo. Aí veio o segundo tempo. O Atlético voltou um pouco mais ofensivo, um pouco. Mas quem teve a primeira grande chance foi o Botafogo, aos 13 minutos. O Eliel cruzou, o Marcelo mandou para o gol, o zagueiro salvou quase em cima da linha. Quase o segundo. Mas, aos 19 minutos do segundo tempo, veio o segundo gol. Cruzamento do Peri, que eu tinha cabeçado, tinha perdido de cabeça aquele gol. Cruzou, o Marcelo cabeceou, o goleiro espalmou e o Rogério, o zagueiro, pegou o rebote e mandou para dentro do gol. E a torcida do Botafogo, inflamada, né? Já estava 2-0. Quando aos 33 minutos do segundo tempo, o Marcos Paulo, que tinha entrado no lugar do Alessio, ponta direita, enfiou a bola para o Eliel. O Eliel deu um pipoco cruzado rasteiro no canto e deu a nossa classificação
para a final. E aí, aconteceu, após o final do jogo, um fato que eu presenciei e outros amigos, que eu rio até hoje. Havia na torcida do Botafogo duas senhoras bem velhinhas, não assistiam o jogo junto, não, mas eu sempre as via lá. Uma de blusinha listrada fininha, preto e branco. E a outra estava sempre com um vestido estampado, preto e branco. Essa senhora do vestido estampado, quando o Sérgio Noronha sai do Caio Martins, com 2 cordões de isolamento da polícia em torno dele, essa senhora do vestido estampado, ela pede licença aos policiais, porque queria cumprimentar ou pedir a bênção, cada um tem uma versão, para o Sérgio Noronha. E aí o que acontece? Deixam, né? A senhora bem velhinha, 70 e tantos anos, perto dos 80, talvez 80, não sei. Ela chega e pega as duas mãos, dá as duas mãos para o Sérgio Noronha de frente para ele. E ele, todo feliz, não esperava que ela fizesse o seguinte. Puxou um dos braços dele, mas deu-lhe uma dentada que até os policiais tiveram dificuldade de arrancá-la dali. E assim, com esse desfecho que tem a ver com o pré-jogo, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro 3-0, fomos para as finais com o Peñarol, fomos campeões e contaremos essa história com muitos detalhes depois. Valeu!